Olá, professora Maísa, trabalhando hoje com as turmas 7º e 8º ano, ainda dando continuidade ao assunto verbo. Só que hoje nós vamos especificar as desinências. Nós sabemos que as desinências elas estão organizadas em 3 grandes momentos. As desinências nominais, onde a gente trabalha com o substantivo, e a gente vai trabalhar com a questão do gênero e a questão do número, que é singular e plural, masculino e feminino. E nós vamos trabalhar com as desinências verbo-nominais, onde verbo nominal de infinitivo, verbo nominal de gerúndio e verbo nominal de particípio. E as desinências verbais, modo temporal e número pessoal. Para as desinências modo temporal e número pessoal, nós temos essas 2 tabelinhas aqui, ok? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito de cada uma delas, beleza? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo a vocês, nós vamos trabalhar com as 3 desinências. Primeiro, vamos conversar a respeito das desinências nominais. As desinências nominais, nós usamos elas quando fazemos referência a substantivo. Vamos aos exemplos? Então, observem bem, pessoal. Quando nós conversamos a respeito das chamadas... Agora você vai focar no assunto, então eu não vou me preocupar, tá certo? Fico só explicando. Então, observem bem. Quando nós falamos dessas desinências nominais, nós estamos nos reportando aos substantivos, certo? Então, quando a gente fala do substantivo, percebam bem, aqui nós temos o substantivo casas. Esse A aqui, ele vai ser desinência de gênero feminino. Quer dizer que essa palavra é uma palavra feminina. E esse S, desinência de número plural. Significa dizer que a palavra, que o substantivo casas, ele está no plural. É uma palavra feminina e está no gênero plural. Tudo bem? Beleza? Vamos a outro exemplo. Olha, outro exemplo aqui, né? Quando a gente fala dessa desinência, que a gente vai trabalhar a questão do gênero, número e do grau, não é isso? Aí você tem aqui, ó, o substantivo carrinhos. Você tem aqui, ó, o radical da palavra, certo? E esse inho é desinência de grau, certo? Diminutivo, beleza? E esse O, desinência de gênero masculino. E esse S, desinência de número plural. Recapitulando o que nós acabamos de conversar. Nós estamos aqui diante do substantivo carrinhos. Você tem aqui o radical. Esse IN é desinência de grau diminutivo. Significa dizer que essa palavra é pequena, tá? E você tem o O, que é desinência de gênero masculino. E você tem o S, que é número plural. Tudo bem? Beleza? Deu certo? Estamos entendidos? Pessoal, todas as vezes que nós estivermos falando do substantivo e estivermos trabalhando com a desinência nominal, significa dizer que essa desinência nominal, ela pode estar organizada em gênero, que é masculino e feminino, grau, aumentativo, diminutivo, número, singular ou plural. Recapitulando o que a gente já falou, nós temos aqui o substantivo casa, aqui a gente tem o radical da palavra, certo? Esse A é desinência de gênero feminino e esse S, desinência de número plural. Aqui, no substantivo carrinhos, o radical, você tem IN, que é a desinência de grau diminutivo, o O, desinência de gênero masculino e esse S, desinência de número plural. Beleza? O bacana de tudo isso, sabe o que é? Que quando você aprende essa regra aí, ela será estendida a todas as outras palavras. As palavras mudam, os exemplos mudam, mas a classificação só tem essa.
Ou é desinência de gênero, masculino ou feminino, ou é grau, aumentativo ou diminutivo, ou é número singular ou plural. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês estejam antenados com relação a isso, tenham compreendido o que estamos discutindo, haja vista que mandarei uma atividade quilométrica para vocês se divertirem, tá bom? Vamos ao nosso segundo momento agora. Vamos lá, dando continuidade a esse nosso estudo de hoje, falando sobre desinência, a desinência nominal, a gente já conversou sobre ela, beleza? Agora vamos falar a respeito das desinências verbais. Lembrando que as desinências verbais, elas estão organizadas em 2 grandes grupos, tá certo? Desinência verbal, modo temporal. Modo faz referência aqui. A quê? Ao modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. E temporal. O tempo é pretérito, presente ou futuro, certo? Então, presente do indicativo, pretérito do subjuntivo e assim sucessivamente. E com relação ao número pessoal, número, dizer se esse verbo ele é de primeira, segunda ou terceira pessoa. Beleza? Verbo nominal é isso. Então, vamos aos exemplos, ver se a gente compreendeu o que a gente está tentando colocar essas informaçõezinhas para vocês, tá bom? Lembrem-se, se você ficar com alguma dúvida no que diz respeito a isso, eu acho muito difícil você ficar com uma dúvida, né? Porque a explicação é the best, não é verdade? Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo das desinências, agora vamos falar a respeito das desinências verbais. Lembrem-se, as desinências verbais, elas são classificadas em 2 grandes grupos. Desinência verbal, modo temporal, desinência verbal, número pessoal. Beleza? A verbal, modo temporal, os modos indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, pretérito e futuro. E aqui, número. E pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Beleza? Vamos aos exemplos, que é com eles que a gente condensa e organiza as ideias e o conhecimento. Beleza? Fique ligado. Olha só os exemplos aqui. Nas desinências, modo temporais. Beleza? Observe aqui. Eu coloquei aqui, ó, cantaremos. E coloquei cantávamos, cantaria e soubéssemos. Certo? Então, eu vou mostrar aqui que os verbos, às vezes, eles têm 2 desinências num só verbo. Às vezes, eles têm 2 desinências, às vezes, ele é constituído por apenas uma desinência. Tudo bem? Vamos observar aqui. No verbo cantaremos, olha. Olha. Estaremos. Beleza? Nós estamos trabalhando com esse verbo aqui para falarmos da desinência verbal, modo temporal. Percebam, o verbo estaremos vem do verbo estar, beleza? Então, isso aqui a gente já viu, que é o radical, isso aqui nós sabemos que é a vogal temática, tudo bem? Beleza? E olha, neste verbo aqui nós temos 2 desinências. O ré, que está aqui ó, nessa tabelinha. Por isso vocês aprendam essa tabela, que ao aprender essa tabela, você nunca mais terá problema na questão das desinências verbais. Beleza? Então, olha só. Estaremos, né? Estaremos concluindo o nosso 7º, o nosso 8º ano, né? Em um curto espaço de tempo. Então, olha só, esse ré aqui, nós vamos classificar ele como desinência verbal, modo temporal. Abreviei, beleza? Esse ré aqui. Maísa, e esse mos? Ele está aqui, ó. Olha aqui. Tá certo? Ele está aqui. Então, aqui eu tenho, em estaremos, eu tenho 2 desinências verbais. Desinência verbal, modo temporal, e aqui, desinência verbal, número pessoal. Beleza? Tudo bem? No primeiro momento a gente vai ver isso, e num outro momento aí a gente vai fazer a classificação. Vamos por etapa, tá bom? Aí vamos aqui, no outro exemplo. Então, esse primeiro exemplo já está ok. Vamos nesse aqui? Observe. Cantávamos. Beleza?
cantávamos vem do verbo cantar. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, é o radical. Isso aqui é VT, vogal temática. Isso aqui, ó, o VAR. Tá onde? Tá aqui, ó, a nossa tabelinha. Por isso que eu digo a vocês, aprendam a tabela, que vocês nunca mais terão problema na desinência verbais. Beleza? Então, esse VAR aqui, ó, desinência verbal, modo temporal. E o MOS? O MOS, desinência verbal, número pessoal. O bacana é que essas terminações aqui, elas estarão em qualquer verbo. Você muda o verbo, mas a classificação é a mesma. Por isso que eu digo, na hora que você aprender uma, é para sempre, é para a vida toda. A diferença entre aprender e decorar é essa. Decorar é para um momento, aprender é para a vida toda. Belezinha? Então, perceba, os dois verbos que nós acabamos de fazê-los, eles têm duas desinências verbais, modo temporal e número pessoal. Percebo que elas são diferentes, tá certo? Vamos aqui no outro. Cantaria. Certo? Olha, radical, vogal temática, sobraria. Onde será que estaria? Está aqui, ó, na nossa tabelinha. Então, seria muito fácil dizer desinência verbal, modo temporal. Pessoal, isso não é fácil, não. Isso é facílimo. Beleza? Não há dificuldades para aluno inteligente, no caso, os nossos alunos, né? Belezinha? Tudo bem? Vamos aqui no outro exemplo. Soubéssemos vem do verbo soubéssemos. Então, olha só. Olha aqui. Também duas desinências. Venho aqui a tabela, olha. Olha só. O bacana, né? Desinência verbal, modo temporal. E o MOS está aqui, ó. Desinência verbal, número pessoal. Desinência verbal, número pessoal. Pessoal, observaram como isso é fácil? Então, se houver dúvida, eu vou passar uma lista de exercícios, vocês façam. Essas listas, quando nós voltarmos, eu quero recebê-las todas, porque eu vou colocar uma pontuação quando nós voltarmos, que está bem pertinho, beleza? Vamos só seguir aí as regras e dá tudo certo. Voltaremos, eu quero ver todas essas listas respondidas e vou dar um ok, tá bom? E outra coisa, na hora que você estiver fazendo as listas, se de repente pintar uma dúvida, circule a questão, coloque sua dúvida e quando a gente voltar, a gente conversa sobre isso tranquilamente, porque o bom é o corpo a corpo, tá certo?